Sobre segurança, a Lei Maria da Penha completa hoje 19 anos, uma importante aliada para proteger as mulheres que sofrem violência doméstica. A intenção dela, aumentar a punição para diminuir os casos de feminicídios. Vitor, vamos entender um pouco mais, sobre esse instrumento, essa lei de proteção, quais as políticas públicas existentes, inclusive também, para ajudar essas vítimas. Patriota Júnior está de volta ao vivo com as informações. Patriota. Pois é, são quase 2 décadas da Lei Maria da Penha, que é de 2006, uma legislação importante que foi ao longo do tempo se aperfeiçoando, se atualizando, importante ferramenta de combate à violência doméstica. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a doutora Renata Santos, que é advogada especialista em direito das famílias. Doutora, bom dia, bem-vinda à Cidade FM. O que representa a Lei Maria da Penha para o combate à violência contra a mulher 19 anos após a sua criação? Olá, Patriota, bom dia a todos. Realmente é uma lei que ela tem um peso muito grande, para a sociedade, principalmente para as mulheres que estão em situação de violência doméstica familiar. E a Lei Maria da Penha, ela representa justamente esse compromisso do Estado, com essas mulheres que sofrem diariamente num país em que a gente tem, cada dia que passa, índices cada vez mais elevados de violência doméstica familiar. A Lei Maria da Penha, ela vem justamente para coibir, essa violência que essas mulheres sofrem. Como ela veio se aperfeiçoando ao longo do tempo, trazendo atualizações em sua composição, em sua redação? Bem, a Lei Maria da Penha, ela acabou sendo precursora de outras legislações e também ela é uma legislação que ela traz a possibilidade de criar políticas públicas que sejam voltadas para esse combate, para o enfrentamento à violência doméstica. Então a gente teve, a partir da Lei Maria da Penha, por exemplo, a criação da Casa da Mulher Brasileira, a gente tem os centros de referência especializados da mulher, delegacias especializadas, juizados especiais, tudo isso só foi possível a partir da Lei Maria da Penha. Então esses são alguns avanços que a gente observa ao longo do tempo. São quase 2 décadas da lei. Mas por que a gente ainda observa índices tão altos de violência contra a mulher? A gente pega aquele caso chocante que repercutiu no país todo, uma mulher agredida dentro de um elevador com mais de 60 socos. Um caso que chocou a todos, aconteceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Por que nós ainda vemos índices tão altos? Infelizmente, o que eu costumo dizer, que apesar de a gente ter legislações como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e várias outras, nós vivenciamos um machismo que ainda é muito estrutural na nossa sociedade. Então é uma questão cultural que está muito arraigada, muito enraizada e que precisa ser combatida desde a fonte. Não é somente a gente pensar em leis, em políticas públicas, a gente tem que pensar em formas de fato, construir uma mentalidade, uma cultura diferente da que a gente tem hoje, que é essa cultura machista, ainda patriarcal. Por isso que a gente tem tanto esses índices de violência. Apesar desses desafios, dá para dizer que a sociedade tem um pouquinho mais de consciência sobre o que é violência doméstica e como denunciar? Com certeza. Prova disso é que nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, a gente tem observado um aumento, apesar de ser um aumento significativo dos casos de violência, mas um aumento significativo também de casos de denúncia. Só no judiciário mesmo já a gente tem mais de 40% de aumento de processos voltados para a questão da violência doméstica. Então, assim, existe de fato uma conscientização maior. As políticas públicas também, elas estão tendo esse papel de conscientizar as pessoas, conscientizar as mulheres principalmente. Então, a gente vê que de fato se tem um acesso maior à informação. E o que ainda falta para o poder público garantir que a mulher tenha proteção real e acesso rápido à justiça? Eu diria que uma maior integração dos serviços, porque o que falta é justamente isso, é a integração dos serviços públicos. Quando a gente pensa em política para a mulher, a gente tem a tendência a pensar somente numa Secretaria da Mulher, num Centro de Referência da Mulher, mas a gente precisa pensar nos serviços de saúde integrados com esses serviços, com esses equipamentos, para que exista de fato uma comunicação. Se chega uma informação de que uma mulher foi violentada no serviço de saúde, por exemplo, então aquilo ali precisa de fato ser levado para a rede de enfrentamento para que haja um combate articulado.
é o que a gente assim observa na prática que tem a maior dificuldade. Trazendo aqui para a realidade de Caruaru, existem políticas públicas efetivas na nossa cidade, uma rede de apoio que começa desde a prevenção até o combate. A senhora avalia dessa forma? Eu avalio que sim, a gente tem uma rede bem estruturada aqui em Caruaru, né, tanto de prevenção e especialmente de enfrentamento. A gente tem um centro de referência da mulher aqui, que é precursor aqui dentro do Agreste, né? Referência inclusive para outras cidades. E existe de fato campanhas que não são somente eventuais, são campanhas contínuas, né, ao longo do ano. Claro que existem, como todo serviço público, ainda existem algumas deficiências, algumas coisas que precisam ser aprimoradas, mas de modo geral eu diria que sim, a gente tem essa rede bem estruturada aqui. Perfeito. Obrigado pela participação aqui com a gente, doutora Renata Santos, advogada especialista em direito das famílias, e para que a lei, né, funcione de fato em sua forma, de forma efetiva, né, preciso que todos contribuam, né, desde o poder público, as forças de segurança e, claro, a sociedade civil como um todo, né, gente? Eu volto com vocês. Isso, patriota. A Lei Maria da Penha, ela é um excelente instrumento e realmente tem mudado, né, essa condição e essa sensação de impunidade, mas ainda falta muito e principalmente, como o patriota falou e a Renata também, instrumentos de acolhimento, políticas públicas para essas mulheres. Muitas mulheres ficam nesse ciclo de violência por falta de opção, né? Por ainda pensar que aquela figura, né, está lhe fazendo mal, mas, né, é o homem, é o provedor, é a figura paterna para os filhos. Ou que vai melhorar. Ou que vai melhorar. Tempo melhora. Então, essas mulheres precisam de ajuda psicológica, elas precisam de alternativa financeira, porque sem um lado financeiro, sem a independência financeira, não há liberdade. Muitas mulheres ficam nisso. Muitas mulheres ficam com medo, né, de não ter um lugar para ir, de realmente estar protegidas. As medidas protetivas muitas vezes não funcionam, né? Muitas vezes as mulheres fazem a denúncia e tem que voltar para casa e o agressor está em casa. Né? Como é que você vai sair para fazer uma denúncia, vai fugir da sua ação e a pessoa está lá? Não, e mesmo a medida protetiva, Renata, que indica, por exemplo, uma distância de 200 metros, 500 metros, enfim... Você tem hoje um instrumento eletrônico que garante que se o indivíduo descumprir, o poder público vai ser acionado e a polícia vai chegar lá. Mas da quantidade de medidas protetivas que a gente tem, acho que 1/3 apenas tem esse instrumento. E tem instrumento suficiente para todas. Então por que não coloca todo mundo para garantir o cumprimento da medida protetiva? Olha, e mesmo assim, né, a gente considera... Claro, um avanço imenso. A gente ainda acompanha casos como o daquele cidadão lá no Recife, né, que na frente do juiz, após ter matado a sua esposa, né, mãe dos seus 2 filhos, na frente do juiz, ele reafirmou, sem pudor nenhum, que daí ia mandar matar novamente a cunhada. Então, a gente ainda percebe que, além de o instrumento da lei, as políticas públicas, medidas protetivas, né, o auxílio para essas mulheres, auxílio psicológico, capacitação para que ela possa ter o seu trabalho, sua autonomia, a gente ainda tem muito forte a questão cultural. Os homens ainda tratam mulheres como objetos. Veja o caso do cidadão lá que desferiu socos, mais de 60 socos em 30 segundos dentro de um elevador. Entendeu? Então, para mim, esse ainda é o principal obstáculo, né? Como educar esses meninos... Esse ponto é fundamental, Renata. Né, e aí a gente precisa de uma aliança da sociedade com as escolas, com o poder público, porque não basta apenas punir. Nós precisamos educar. É a formação dos homens que tem que ser alterada, a maneira como eles enxergam as mulheres. E, sobretudo, a gente precisa de uma cultura de paz. Uma cultura que aponte que a violência não é caminho para nada e que ninguém tem a possibilidade, isso não pode passar pela cabeça de ninguém, de tentar resolver qualquer tipo de briga, insegurança, ciúme, ou o que seja, com violência, de maneira nenhuma. A gente ainda tem homens que não sabem lidar com o seu emocional, né, com a perda, né, de simplesmente acabar um relacionamento e achar que se aquela mulher não está com ele, ela não pode estar com ninguém. Né? Então, é muito esse lado de que o homem não pode chorar,
né? O homem, ele é o super-herói. E não é assim, gente. O homem também é um ser humano e ele não pode ser, no momento de fraqueza, ele ser atirado na sua cara de que ele não é homem porque ele está sentindo emocionalmente um fato. Isso é muito sério. E é como o Vitor falou, isso é um trabalho que envolve todos, né? Família, a escola, a sociedade, o trabalho, né? As ações educativas sobre isso, falar bastante sobre isso, para que a gente crie homens mais fortes, emocionalmente falando, né, que possam lidar com seus momentos de fraqueza sem sua masculinidade ser colocada em jogo por causa disso. E sem que a masculinidade tenha que ser provada por agressividade. Eu sou mais homem porque eu sou violento, porque eu respondo na porrada, porque eu respondo na bala. Isso pelo amor de Deus. Porque ainda tem aquela história de que se a mulher não quer mais ficar com aquele homem é porque ele não foi homem suficiente, é porque ele não correspondeu às expectativas. E se ela não quer ficar é porque necessariamente ele foi traído. Então ele tem que honrar ali a sua posição, né? Tem que defender sua honra, por favor. E é tão assim, é inacreditável você sair de um relacionamento e você ver outra pessoa se relacionando e você não aceitar aquilo, né? Dizer que se você não está comigo, você não vai estar com mais ninguém. E o pior, ainda tem homens que atentam de tudo contra essas mulheres. E muitas mulheres que conseguem segurar de forma brava, forte, sofrendo psicologicamente de todas as formas, mas conseguem tocar a vida. E quando o homem vê que não está surtindo efeito, ele começa a agir nos filhos. Porque se eu não consigo atingir, eu vou atingir onde dói mais, que é nos filhos. E nos filhos do próprio agressor. Dele mesmo. Isso é muito sério, isso é muito complexo, isso é doentio. E a gente precisa falar sobre isso com mais frequência. Mas eu acho que é um ponto importante, Renata. A gente precisa parar de olhar os dados, né? Foram apreendidos, foram punidos, condenados. Isso é bom? Em parte é bom. Mas o que a gente precisa pensar é quando que a gente não vai ter caso? Exatamente. Né? Então, a mudança da consciência coletiva, da maneira como os homens enxergam os relacionamentos, as mulheres, como eles enxergam a vida, né, sem que tenha que usar a força e a violência para legitimar sua posição, seu gênero, sua masculinidade ou qualquer coisa que seja. Quando isso mudar, necessariamente, por consequência imediata, direta, você vai ter redução dos casos de violência em geral. Então, a gente precisa pensar em punição? Precisa. Mas a gente precisa pensar em mudança de atitude. E isso só se faz com política pública, com a junção da sociedade e se faz em casa. É um papel que os pais precisam desenvolver. Então, você que é pai e tem um filho, você precisa mostrar por palavras e por atitudes que isso não é aceitável. Para que esse homem do futuro possa ser um homem que entenda a respeitar as mulheres, a respeitar os outros, que a arte, sobretudo da vida comum, é a arte do diálogo, da conversa, do entendimento e não da resolução com violência, deixando ali um instinto de momento, né, tomar você e de repente depois você explicar que não, eu estava em surto, né, respeitando, claro, as pessoas que de fato têm algum tipo de questão psicológica, mas não se pode resolver tudo na base do punho. Tem que ser na conversa, no diálogo e no respeito a todos, independente do gênero. 7h55.